Você também é mãe, trabalha e queria se livrar de uma vez por todas daquela culpa de não ter tempo para equilibrar bem trabalho e família? Então esse vídeo é para você. Eu sou Juliana Didier, eu sou mãe, professora e especialista em bem-estar digital. Aqui nesse programa Mães com Mais Tempo, eu vou te ensinar como você pode se livrar da culpa. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como livrar-se da culpa de não conseguir equilibrar o tempo para trabalho e família. E primeira coisa, as pessoas confundem e misturam sem perceber, isso é natural, o espaço e o tempo do trabalho e da família. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela é engenheira, gerente de alto cargo, e ela disse: Ju, eu optei durante o processo da volta do trabalho da pandemia, de ficar 3 dias no escritório e 2 dias em home office. E ela me disse como eu me iludi. Como eu achei que trabalhar 2 dias em home office significava que eu ia conseguir dar mais tempo e atenção para os meus filhos. Na verdade, o que acabou acontecendo, ela me disse, foi que eu estendi mais o meu horário de responder e-mail, de terminar alguma coisa, porque eu estava ali com o computador aberto, estava em casa. E aí ela disse: a sensação que eu tive é que no trabalho, quando eu vou para o escritório, eu tenho um horário de terminar. Eu tenho que pegar o carro, eu tenho que dirigir e voltar para casa. Então, é exatamente isso que acontece com muitas de nós, né? O trabalho, quando ele está num espaço físico e num espaço de tempo diferente do nosso espaço casa, família, a gente tem essa demarcação muito mais clara. Quando a gente está no processo de trabalhar híbrido, que é o caso dessa minha amiga, ou de trabalhar em home office, como é o meu caso, é muito mais desafiador. E tem um pequeno detalhe que torna isso tudo muito mais difícil, que é o fato da nossa vida super conectada e digital, dos nossos queridos celulares, notebooks que trazem para nossa casa, para o nosso espaço da família, para o nosso tempo de descanso, a possibilidade da gente trabalhar. Então, gente, em outras palavras, essa barreira trabalho e vida pessoal, ela está cada vez mais diluída. Tá? Além disso, para a gente que é mãe que trabalha fora, a gente tem de fato muitas demandas diferentes para resolver. Tá? Se você está em casa e você não tem uma rede de apoio como eu, você precisa estar organizando seu horário de trabalho e precisa também organizar os afazeres domésticos. Se você tem uma empregada, você precisa estar gerenciando o trabalho dela, organizando lista de feira, fazendo compras, gerenciando a rotina dos filhos, respondendo WhatsApp de escola, e-mail, agenda, agendando médicos. Então, são muitas demandas. A gente sempre está com a nossa mente ocupada e isso faz com que a gente, de fato, a gente se sinta e estejamos, né, enquanto mulheres, sobrecarregadas, com mil pendências para resolver. Mas aí tem uma grande questão. Qual é a diferença, afinal, das mães que estão sempre culpadas por não equilibrar bem o tempo trabalho e família e aquelas que estão bem resolvidas, tranquilas? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Existe saída, sim, para isso, tá? Fica agora no vídeo e coloca aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade hoje para se livrar dessa culpa de não equilibrar bem a balança do tempo família e do tempo trabalho. Gente, outra questão. Por que equilibrar bem o tempo trabalho e família é importante? Primeiro, sem equilíbrio nessa decisão, gente, o trabalho ele pode se sobrepor ao tempo mínimo necessário, tanto para o desenvolvimento dos seus filhos, para criar uma conexão com eles, quanto ao seu próprio descanso. Outra coisa, sem clareza dos limites do trabalho e da família, com esse acesso do trabalho de casa por meio do celular e do notebook, é muito mais fácil você misturar o seu tempo de espaço de descanso e de família, tá? Então, eu já tive situações de alunas dizendo, por exemplo: ai, Ju, eu fui dar o banho da minha filha e 10 horas da noite eu voltei para responder o e-mail do trabalho. Mas se ela não tivesse com o notebook, se fosse há décadas atrás, ela teria que esperar responder no dia seguinte, a partir das 8 da manhã. Então, esse contexto da gente poder trabalhar no final de semana e poder trabalhar de casa, poder trabalhar depois do horário do expediente, traz um desafio enorme para a gente. Um outro vício, entre aspas, que eu tinha muito era: não, eu vou trabalhar no sábado para adiantar as coisas da semana, ou para fazer as coisas que eu não consegui fazer até sexta-feira. Isso é uma cilada, gente. Outras amigas falam: Ju, eu gosto de trabalhar no domingo, porque eu tento adiantar as coisas da segunda-feira. Então é importante a gente entender
que você precisa encontrar o seu tempo de descanso e o seu tempo da sua família, entender que isso é importante para a sua saúde, para o seu bem-estar, para os relacionamentos que são mais importantes na sua vida. Então, não dá para a gente ficar se enganando e diluindo o espaço de trabalho e de família, tá? Sem fazer escolhas claras e conscientes, sua mente vai estar sempre divagando e se culpando por estar fazendo isso, mas acha que deveria estar fazendo outra coisa. Por exemplo, quando você está dando banho nos seus filhos ou colocando seus filhos para dormir, mas está pensando no e-mail que tem que responder ou no relatório que tem que terminar, você não está plenamente presente naquele momento com seu filho. E, a depender do nível de sensibilidade, é muito provável que seu filho perceba que você não está presente. Então, a gente precisa aprender a exercitar, estar no momento presente, exercitar o que a gente chama de atenção plena. Vou dar outro exemplo para vocês. Eu assisti uma vez uma entrevista da Luísa Helena Trajano, feita pela Natália Arcuri. Foi uma série que ela fez sobre mulheres empreendedoras. E a Natália estava entrevistando a Luísa Trajano, que é do Magazine Luiza, e ela disse, perguntando como é que ela conseguia, né, ser uma mãe e ao mesmo tempo ser uma empresária de tanto sucesso. Se ela sentia culpa por não estar conseguindo dividir bem esse tempo com a família, etc. Como é que era esse desafio de ser mãe e ser uma executiva de sucesso? E aí ela disse, olha só, Natália, o meu segredo era, quando eu estou em casa com meu filho, eu estou totalmente com ele. Quando eu estou no trabalho, eu estou completamente dedicada ao trabalho. Foi mais ou menos isso que ela respondeu. Então, traduzindo o que a Luísa Helena Trajano estava dizendo nessa entrevista, que ela estava presente no aqui e agora. Quando ela estava no trabalho, ela estava 100% no trabalho. Quando ela estava com os filhos, ela estava 100% com os filhos. Então, essa atenção plena, essa presença de corpo e alma é um exercício diário que a gente tem que fazer, tá? E vou te ensinar como você chegar nisso. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar o passo a passo para você aprender a lidar com essa culpa e com esse sentimento, com essa ansiedade de ter, entre aspas, que responder tudo para ontem, tá? Vamos agora para as dicas. Como é que você que está assistindo esse vídeo agora pode trazer isso para a sua vida? Eu vou contar agora algumas estratégias que eu aprendi. O que é que eu fiz? Eu, Juliana, que sou mãe de 2 meninas, uma com 8, outra com 11, moro aqui no Canadá, não tenho rede de família. O que é que eu aprendi nesse processo de equilibrar tempo família e tempo trabalho? E como é que você pode trazer isso para a sua vida, tá bom? Estratégia 1. Defina claramente e cumpra os horários de trabalho e da família. Não adianta estar na agenda se você não cumprir. Então, como foi que eu fiz? Bom, como eu trabalho em home office, não tenho rede de apoio aqui no Canadá, eu defini os meus horários de trabalho no horário escolar das meninas. Então, desde que a minha caçula fez 5 anos, que ela foi para o horário de trabalho de escola regular, eu comecei a sincronizar, né, a sintonizar os horários de escola com os meus horários de trabalho. Então, eu defini os blocos de horário de trabalho, os mais importantes, 3 blocos, no horário da manhã. Por quê? Esse também é o meu horário de mais foco, tá? E um horário depois do almoço, que já é um horário que geralmente eu já estou um pouco mais sonolenta, mais preguiçosa, mas eu também consegui colocar esse horário depois do almoço. No horário da tarde, quando eu volto da escola das meninas, eu parei de ficar colocando pendências do trabalho para resolver ou para adiantar para amanhã. Gente, isso é uma cilada. Eu sempre ficava me auto-enganando, sabe? Não, eu vou colocar isso no final da tarde só para adiantar para amanhã, só para adiantar para amanhã. Não, eu parei com isso. Eu realoquei o horário de checar e-mails pessoais, de fazer tarefas de casa, tipo responder um e-mail da escola, fazer uma matrícula, comprar um ingresso para um passeio no circo no final de semana, comprar um ticket para um evento que a gente vai participar, comprar um presente de aniversário, planejar aniversário, tudo isso pessoal e e-mails, que basicamente são muitos e-mails da escola que eu tenho que gerenciar, eu deixei para o bloco de volta da escola. E no meu horário, logo depois do almoço, eu acrescentei um bloco de trabalho. Então, esse processo de você colocar os seus horários e você remanejar os seus horários, ele precisa estar baseado nas prioridades e no seu estilo de vida. Mas sempre é possível você organizar, reorganizar a partir da sua experiência.
Eu sempre digo que uma boa agenda, né, principalmente para quem é mãe, não precisa ser encarada como um general super rígido, né? Eu já fui nesse lugar, isso não funciona. Isso traz mais ansiedade para a gente. O ideal é você olhar para a sua agenda como um pesquisador, uma pesquisadora curiosa, que organiza os blocos, vai aprendendo aqui comigo como é que você pode fazer isso. Se você quiser mais vídeos sobre como organizar a agenda em blocos de tempo, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. E aí você vai olhando a sua agenda, organizando os blocos, e literalmente você vai remanejando esses blocos, mas não para cima do horário de vida pessoal, que era o que eu fazia antigamente. Se não deu para fazer uma atividade que estava prevista, por exemplo, até 2h30 da tarde, que é a hora que eu me organizo para ir para a escola, esse bloco eu coloco para o dia seguinte, não coloco mais para o horário de vida pessoal, tá? Eu inseri também no horário da tarde blocos de horário com cores diferentes. Então, minha agenda Digital Equilíbrio, que é a de trabalho, é azulzinha. A minha agenda Juliana Didier, que é a minha agenda pessoal, ela é rosinha e é compartilhada com meu marido. Então, você pode, na ferramenta do Google Calendar, que é gratuita, que você pode utilizar, e se você não sabe utilizar, coloca nos comentários, eu não sei, não tenho nem ideia, coloca aqui, pede um vídeo sobre como usar o Google Calendar que eu ensino a você, tá? Então, quando eu criei dentro do meu Google essa agenda visualmente, com cores diferentes para o que é pessoal, para o que é de trabalho, ficou muito mais fácil de visualmente. Eu bato o olho na minha agenda, eu sei, fica claro e fica definido. Agora não é hora de trabalhar, mas de cuidar das meninas, da minha família, da minha vida pessoal. Então, à medida que você vai fazendo esse exercício de organizar a sua agenda com essas cores e vai colocando isso na prática e vai cumprindo, você vai percebendo como tudo flui com mais facilidade e leveza. Eu comecei também a entender que se não deu para resolver hoje algo do trabalho, paciência, vai ficar para amanhã. O mundo que espere. E eu que aprenda a controlar a minha ansiedade, o meu FOMO, o meu fear of missing out, a minha ansiedade de estar por fora ou de estar desatualizada. Então eu não fico mais checando mensagem do WhatsApp, mensagem de e-mail, nada depois de 7h30 da noite. Então você precisa estabelecer qual é o seu horário dentro da sua dinâmica de vida, com a dinâmica que você tem com seu marido, com a idade dos filhos que você tem hoje, qual é o horário que você quer se desligar, se desconectar do trabalho? Então, se sua tentação é o celular, é o e-mail, você precisa colocar um bloqueio naquilo dali. Se o problema é o computador, você precisa aprender a exercitar essa disciplina. E se você quer saber como ter mais disciplina para ser uma mãe mais produtiva, uma mulher que atinge seus objetivos, coloca aqui nos comentários. Sim, Ju, por favor, fala mais sobre disciplina, que eu faço um novo vídeo para você, tá? Bom, quais foram os meus aprendizados nessa primeira situação, né? Que foi definir e claramente cumprir os horários de trabalho da família. Eu aprendi, gente, que é preciso disciplina para cumprir o que você definiu. 2, eu aprendi que é preciso não alimentar culpa de deixar pendências para outro dia, porque sempre vai ter alguma pendência. Esse é o fato. Então, se você faz uma lista de tarefas enorme, você não consegue cumprir 2 tarefas, você fica obcecada pensando naquilo que você não fez. Então, você precisa aprender a let it go, a deixar para trás aquelas pendências, entender que sempre vai ter alguma pendência para resolver. Deixe para amanhã e aceite isso com naturalidade, ok? Também eu aprendi que é preciso ter clareza sobre as escolhas sobre o seu tempo. Então, tempo é escolha. Não dá para a gente ir se iludir, achar que em 24 horas, ou melhor dizendo, em 16 horas acordadas, tá? Tirando o nosso tempo de sono, você vai conseguir dar conta de tudo que você gostaria, do trabalho, de estudo, de filho, de casa, etc. Tá? Então, se você tiver clareza que você está colocando esse bloco de tempo para os seus filhos, por que isso é importante para o desenvolvimento deles? Por que isso é importante para a saúde física e mental deles, sua, do seu relacionamento? Você vai fazer escolhas mais conscientes. Então, você deixa de fazer algo para fazer outra coisa, mas porque esta outra coisa é mais importante para você, para a sua saúde, para o seu bem-estar, para os seus relacionamentos. Então, isso é que é importante a gente exercitar, ok? Como é que você pode fazer isso também? Vamos lá? Passo 1, pega um papel e caneta e anota. Defina por escrito, numa agenda digital, como o Google Calendar ou de papel, os seus horários de trabalho ou pessoal. Passo 2,
Organize estes horários em blocos com respiros, que são tempos, pequenas folgas de 10 a 15 minutos. Para que isso, Ju? Para você lidar com imprevistos, que é o que mais acontece na vida da mãe que trabalha, cuidados com a casa ou filho, se você estiver em home office. Então é importante você não ter uma agenda lotada de uma coisa atrás da outra, porque sempre vai acontecer alguma necessidade de você lidar com essas questões. Passo 3, aprenda a dizer não. Para si mesma, primeiro, não, eu não vou responder mais e-mail depois de 10 horas da noite. Não, eu não vou ficar no WhatsApp até 9 horas da noite. Não, eu não vou fazer isso, não vou fazer mais aquilo. Então você precisa começar a colocar esses limites você mesma, tá? Porque o seu chefe não vai colocar. Os seus alunos, como acontecia quando eu estava na federal, não vão colocar esse limite de trabalho para você. As pessoas, principalmente com acesso a mídias digitais, acham que podem, clientes, alunos, enfim, acham que podem mandar mensagem sábado, domingo, feriado, dia santo, 10, 11 horas da noite. Ai de você se não responder. Você precisa estabelecer claramente os seus limites, seus horários de atendimento, tempo de resposta, tá? E você precisa exercitar essa disciplina de dizer não, porque se você não respeitar esses limites que você mesmo impôs, as pessoas vão começar a invadir os seus limites de tempo de trabalho, ok? Estratégia 2. Exercite a atenção plena quando estiver com sua família. Como é que eu fiz? Bom, no horário em que eu estou com elas, com as minhas filhas, eu não estou olhando o celular, respondendo mensagens, e-mails ou adiantando algo para amanhã. Outra coisa, no horário da noite, gente, eu desligo, literalmente. Sabe o botãozinho desligar? Que muita gente já se esqueceu que existe no celular. Eu desligo, turn off, completamente, de 7h30 da noite. E deixo carregando na minha mesinha, lá embaixo, que não fica no meu quarto, fica lá na sala. E eu fico totalmente voltada para relaxar, tomar o meu merecidíssimo banho, longo e morno, porque eu mereço. E depois para ter tempo para o meu marido e para as minhas filhas. Então, quando eu decido desligar o meu celular, que no meu caso é 7h30, no seu caso pode ser um horário mais cedo ou mais tarde, né? Eu decidi que eu estou no controle do meu tempo e da minha vida, e que eu, Juliana, não vou responder ninguém depois desse momento. Então, é importante você exercitar essa disciplina, tá? Como é que você pode fazer isso também, tá? Passo 1. Quando você estiver fazendo alguma atividade com a sua família, refeições, preparando comida, dirigindo, não fique dividindo a sua atenção com o celular. Valorize esses momentos simples e cotidianos. Passo 2. Estabeleça um momento, 20 minutos para crianças acima de 5 anos é o suficiente, de atenção exclusiva para cada filho e também para o marido, tá? Pode e deve ser algo simples, gente, de preferência que já esteja na sua rotina. Por exemplo, cozinhar juntos o jantar é uma coisa que a minha mais velha gosta muito de fazer. Tirar um tempo para ler juntinhos antes de dormir, que eu faço todo dia com a minha caçula. Fazer um bolo, uma comida preferida, um pão de queijo, um brigadeiro. Fazer coisas simples de forma leve e divertida, fazer slime, que é uma coisa que elas gostam de fazer. Organizar coisas juntos, fotos de família, por exemplo. Planejar a programação do final de semana. Planejar o aniversário, que é uma coisa que eu estava fazendo ontem com a minha filha. Então, fazer coisas simples do cotidiano, mas juntos, conversando, no olho a olho, sem estar falando com a pessoa olhando para o celular, isso é que qualidade da atenção plena. E quando elas estão no celular, que é uma coisa que elas fazem depois de 6 horas na escola, elas chegam em casa, lancham e sempre querem ficar um tempinho de tela. Mas se eu preciso falar com elas alguma coisa, eu digo, filha, por favor, pausa o seu celular, tire o seu fone, que eu quero falar com você. E olhando no olho a olho, na mesma altura, é que a gente estabelece uma comunicação. Então, a gente precisa exercitar isso. Já existem várias pesquisas mostrando que as novas gerações estão desaprendendo conversar olhando olho a olho. Então, isso é muito sério. E eu posso conversar mais com você sobre isso em outros vídeos, tá? Mas o que é que eu queria também trazer de outros exemplos? Brincar de forma livre, ou seja, levar para um parque, andar de bicicleta juntos. Tudo isso são atividades que você pode já ter naturalmente no seu dia a dia, que você vai inserir esses momentos de conversa em família. Então, não precisa você necessariamente ter 1h30 de atenção plena com seu filho. Mas nos pequenos blocos de conversa, de interação, de refeições, desses pequenos rituais no cotidiano que você pode fazer junto, você precisa estar
plenamente presente. Foi aquilo que eu falei da Helena Trajano. Quando ela estava na empresa criando um império, né? Foi a primeira empresa a entrar na Bolsa de Valores do Brasil, ela estava 100% ali. Ela não estava ali pensando, ai, será que meu filho está bem com a babá? Ai, será que meu filho está bem na escola? Não, ela estava ali 100% da energia dela, da mente, dos pensamentos voltados para aquilo. Quando ela estava em casa à noite com os filhos, ela estava com os filhos, não estava pensando na empresa que ela queria construir. Então, isso é um exercício, gente, que a gente precisa começar se a gente quiser ter uma mente mais limpa, mais leve e uma maternidade mais prazerosa, tá? Qual é o benefício, gente, de você se esforçar para atender essas necessidades de atenção do seu companheiro e dos seus filhos? Isso vai melhorar a conexão, a comunicação e o comportamento dos seus filhos. Passo 3: aprender a estar no momento presente, com atenção plena, olhando nos olhos e demonstrando real interesse pelo que o outro está falando. Isso é o que a gente chama, gente, de escuta atenta. E ela é uma habilidade que ela é treinável, tá? Então, o primeiro passo é a gente valorizar essas conversas no olho a olho, sem se distrair com o celular, sem se distrair com notificações, sem deixar o trabalho invadir nossa vida pessoal. E se você não tem ideia de como estabelecer esses limites para evitar que as notificações fiquem no seu horário livre, coloca aqui nos comentários, Ju, me ensina mais sobre como gerenciar minhas notificações, para que eu deixe as coisas do trabalho no horário, no espaço do trabalho, e quando eu estiver em casa, eu fique mais voltada para os meus filhos, tá bom? Põe nos comentários que eu faço um vídeo novo para vocês. Estratégia 3. Diminua o seu nível de autocobrança. Como foi que eu fiz? Eu comecei a perceber que muitas vezes, gente, eu me sentia culpada porque eu tinha que me dividir entre casa, trabalho e filhos. E eu me cobrava demais, tá? Então, essa autocobrança de estar tudo em perfeita ordem, era isso que, na verdade, me deixava estressada e ansiosa, tá? Então, eu precisei fazer o quê? Primeiro, eu precisei parar de idealizar a casa perfeitamente limpa, organizada, e comecei a me perguntar: vale a pena eu ficar lambendo a casa 2 horas depois que chego da escola das meninas? Ou é melhor deixá-las 2 horas no celular? Ou é melhor fazer apenas o mínimo necessário? E aí eu comecei a refletir que o reflexo da minha secura de ficar arrumando e limpando casa e deixar minha filha 2, 3 horas no celular estava sendo muito pior do que se eu deixasse a casa minimamente limpa, né? O que é que então esse mínimo necessário? Depende dos seus padrões, mas uma referência é: tá todo mundo vivo, alimentado e saindo de casa sem estar pelado? Então tá ótimo. Esse é o mínimo necessário, né? Do ponto de vista prático. Eu brinquei com essa história do mínimo necessário a partir de uma leitura que eu fiz de um blog, de uma coach do Tiny Habits, que foi uma mentoria que eu fiz, que ela tem nada mais, nada menos, minha gente, do que 8 filhos. E ela escreveu num papelzinho, botou um post-it na geladeira dizendo assim: se deu 5 da tarde e todos os filhos estão vivos e alimentados, você está de parabéns. Então, veja, o que ela quis dizer com essa, entre aspas, brincadeira? Ela estava treinando hábitos de pensamento, no caso dela, de que, mesmo que os brinquedos não estejam completamente organizados e guardados, ou que tem água na lavanderia para guardar, ou que tem e-mails a responder, todos estão vivos e alimentados 5 horas da tarde. Normalmente é o jantar que eles fazem aqui. Então, a gente precisa aprender a baixar um pouco esse nível da barra, tá? Entender que às vezes a gente está tão obcecada em ser uma mãe exemplar, que não dá trabalho ao marido quando chega do trabalho, ou que a gente é uma esposa exemplar, uma mãe exemplar, a gente está tão preocupado em exercer plenamente, perfeitamente todos os nossos papéis sociais, que a gente coloca esse peso de culpa e de autocobrança. Então, diminui essa barra, tá bom? Vamos agora entender como é que você pode fazer isso também? Passo 1. Estabeleça na sua agenda, no seu horário de família, o quanto você quer dedicar para fazeres domésticos e quanto você quer dedicar para os filhos, para conversar, para brincar, para acompanhar atividades escolares, para levar para atividades extracurriculares. Escolha isso de uma forma consciente. Passo 2. Diminua o nível da barra, que foi o que eu acabei de falar. Então, observe se você não está se cobrando demais para um nível inatingível de organização, de alimentação, de limpeza alto demais, tá? Estabeleça o que você
Você, não sua sogra, não sua mãe, não sua vizinha, não sua colega do Instagram. O que é que você considera o mínimo necessário? E lembre-se que a vida acontece. Então, se você passar horas e horas limpando a casa, você está abrindo mão de levar seu filho para um parque, por exemplo, num dia de sol. Ou você está abrindo mão de qualquer outra coisa. Então, a gente precisa ponderar as nossas escolhas e, às vezes, tolerar um pouquinho de bagunça. Tolerar que naquele dia o jantar vai ser um pãozinho com ovo e não vai ser uma sopa super nutricional que você passou 3 horas fazendo. Ninguém vai morrer de subnutrido, né? Porque um dia você não fez o jantar porque resolveu ir para o parque. Então, faça essas escolhas, diminuindo esse nível da barra, tá? Passo 3. Tenha um horário de planejamento semanal das coisas do trabalho e da família. Por exemplo, todo sábado de manhã, tire uma hora para atualizar os seus e-mails pendentes, organizar a agenda da sua semana. Então, quando eu faço isso no sábado, minha semana já começa fluida. Quando eu deixo para organizar isso na segunda-feira, já a semana já começa turbulenta. Tá? Então, é bom você tirar um horáriozinho para planejar, para que a sua execução da sua agenda ela seja mais eficiente, tá? Tire ainda uma outra sugestão, 1, 2 horas no sábado ou no domingo, dependendo da sua dinâmica, da sua religião, enfim, do dia que você escolheu para descansar, para finalizar a faxina da semana, que você diluiu ao longo da semana, ou para organizar um armário específico. Né? Para organizar um armário de costura, de desenho, de slime, uma mesa de trabalho com seus filhos. Então, pense como é que você pode organizar, tirar esse horáriozinho de planejamento das suas coisas de família e pessoal, tá bom? Agora, vamos parar um pouco para respirar e não pirar. Eu vou te convidar para você sentar, pode ser em qualquer lugar, pode ser numa cadeira assim, que mexe, pode ser no ônibus, pode ser sentada, pode ser na cozinha, pode ser no quarto, pode ser na cama, pode ser na rede, pode ser no carro, não importa. Onde você estiver agora escutando esse vídeo, ou ouvindo esse vídeo, tenta parar um pouco e se sentar, tá? Tenta fechar os olhos ou deixá-los só entreabertos para fazermos uma meditação guiada. Sim, esse é um presente que eu estou trazendo para você sempre no final do vídeo. Para quem não sabe, eu sou instrutora de Mindfulness, ou simplesmente a atenção plena. Me formei aqui no Canadá há 2 anos atrás. Então, se você quer aprender a meditar do zero, sem nunca ter tido experiência, todo finalzinho do vídeo eu vou trazer uma meditação para você, tá? E qual a vantagem de você fazer essa meditação? A meditação vai te ajudar a acalmar os seus pensamentos e diminuir esse nível da culpa materna. E lembre-se, você não precisa dar conta de tudo sozinha. Olá, bem-vindo e bem-vinda a esta meditação para aliviar a depressão e pensamentos ansiosos. Certifique-se de que está em uma posição confortável e não será perturbada durante essa sessão. Concentre-se na respiração e preste atenção em como seus pulmões se expandem e contraem quando você inspira e expira. Deixe sua respiração fluir como quiser agora. Observe sua mandíbula e se sentir alguma tensão aqui, apenas observe. Não tente mudar nada. Agora, respire nas sensações em sua mandíbula e ao expirar, deixe-a relaxar um pouco. Inspire novamente. Imagine que você está respirando em uma nova vida. E quando expirar, deixe todo o medo desaparecer completamente. Inspire novamente. E ao expirar, sinta-se livre de todas as preocupações. Observe como você está ficando relaxado agora.
Deixe outra respiração entrar naturalmente, imaginando um futuro brilhante. E conforme você deixa-o se revelar, observe como a depressão diminui. Uma onda suave de relaxamento a invade, conforme você inspira e expira. Permita que sua respiração flua naturalmente agora. Sinta-se calma e em paz. Você merece esta maravilhosa sensação de serenidade. Você está aberta agora para receber novos pensamentos e você se abre ainda mais a cada respiração que você levar para uma energia nova e renovada. Observe como novas ideias começam a se apresentar a você. Traga sentimentos de abundância, como se você tivesse tanto que sua xícara transborda, para que outros aproveitem a abundância que você criou. Imagine que você está energizada e tem zelo e amor pela vida. Mesmo que isso não seja verdade para o seu eu atual, imagine-se vividamente e com tantos detalhes quanto você possa. Veja-se cheia de energia e otimismo. Você pode imaginar como se estivesse assistindo a um filme, um predileto, se isso ajudar. Mas veja as cores de forma brilhante e observe-se cheia de ambição, dando passos em direção à realização. Fique com sua respiração e permita que suas intenções permaneçam positivas. Mesmo que você não se sinta positiva neste momento, pode imaginar o que é ser alegre. Então, respire nesta alegria que você está criando e observe como você está conscientemente transformando qualquer pensamento depressivo ou ansioso agora em sentimentos de paz, seguindo o ritmo da sua respiração. Respire profundamente e deixe a expiração relaxá-la completamente. Quaisquer pensamentos que antes a impediam tornam-se cada vez menores. Observe os pensamentos negativos diminuírem aos poucos, como se você estivesse andando de carro e esses pensamentos negativos estão sentados ao longo da estrada, diminuindo na distância enquanto você dirige com facilidade. Ao vê-los partir, você se livra de suas garras. Se você tiver mais pensamentos negativos surgindo, deixe-os na beira da estrada. Observe-os surgindo e você se afastando, vendo-os ficarem menores até que estejam consumidos pelo horizonte. Permita-se alguns momentos para simplesmente ser. Observe e sinta as mudanças a partir deste momento agora e a diferença
entre como você se sentia antes de começar esta meditação. Seus novos pensamentos encontram um novo lar em seu interior. Volte o foco para a respiração por alguns momentos. Em seu próprio tempo, quando estiver pronta, abra lentamente os olhos. Muito bem. Elogie-se por dar esses passos em direção a uma vida melhor. Aceite esta mudança maravilhosa em sua nova vida. Demore o tempo que quiser, apenas para agradecer por alguns minutos. Obrigada.